alegria de florescer, reunindo mais uma vez. Boa tarde. Dia, digo, oi, Sandra, que bom, bem-vinda. Então, essa construção dessa família, apertando os laços existentes entre nós e nesse exercício que temos realizado, né, já durante 2 semanas. E vamos fazer a leitura, ouvir a música primeiro, a mesma. Hoje acaba esse módulo, mas o Luciano vai colocar a música, depois a Tati vai fazer a leitura da página, que também será a mesma, das 2 quartas-feiras anteriores, e a prece depois nós iniciaremos. Vocês estão vendo a tela inicial? Tá? Sim. Ok, obrigado. Sim. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Raquel. Renascer como sol, quando tudo é escuridão. Vale a pena ser um farol, quando o resto é solidão. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar, vale a pena sonhar,
Vamos agora à página Sementeira e Construção, que está no Fonte Viva, é a lição 68. Tem uma citação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já sabemos da boa nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus. Competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a relação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conhece os benefícios de Jesus, és colaborador dele. Na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. E assim agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para estudar sobre a família, esse tema tão fundamental para o alicerce da nossa vida, dos nossos atos. Agradecemos à espiritualidade amiga que docemente nos intui aos assuntos que devem ser abordados. Pedimos a permissão para iniciar o trabalho, rogando ser uma reunião de harmonia, de paz, de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, é o seguinte, vamos fazer só um lembretezinho para a gente ver o que foi falado nas primeiras quartas-feiras. Todos me ouvem agora? Sim, Raquel. Sim, perfeito. Alto e claro como a Rádio Mundial. Então, resgatando, nós já falamos, conversamos inicialmente sobre semente, as dificuldades, né, as adversidades que elas enfrentam, os esforços que elas precisam fazer para florescer, para esse despertar. Fizemos a comparação com a necessidade, com a adversidade, com os esforços,
em relação ao nosso espírito, ao nosso desenvolvimento. Vimos sobre as estações que todos nós precisamos para florescer, passar por todas as estações. Fizemos trabalhos nos colocando como se fôssemos sementes, quais que nós gostaríamos de ser, fazendo também, trazendo uma analogia no sentido de que eu sei por que eu estou fazendo essa escolha, essa semente que eu escolhi para me representar, ela me traz possibilidades de servir, de oferecer sombra, de oferecer frutos, de oferecer beleza através das cores, das flores, de perfume. As estações. Pode ser que num único dia, nós passemos pela expansividade do verão e pelo recolhimento do inverno. E será que as pessoas que estão no nosso convívio acompanham essa mutação? Nós também temos condições de respeitar a estação que o outro estiver vivendo naquele momento? Então, são reflexões necessárias dentro do nosso objetivo, que é o florescimento individual, mas com vistas, com um olhar voltado para o nosso convívio familiar, a princípio consanguíneo, seja a família de origem, seja a família constituída, mas também expandindo o nosso olhar para a construção da família universal, da qual nós fazemos parte e que tantas vezes esquecemos. Então, esse floresça o Evangelho, seja você quem ama. É essa a nossa tarefa, é o nosso trabalho, desenvolvendo aqui através de florescimento, né? Através de florescer, através do Evangelho. Vamos trabalhar os desenhos de quarta-feira passada, quando nós fizemos a pergunta: que sentimento eu quero plantar, eu vou plantar no meu coração nesse momento? Lembrando que a orientação foi que não tivéssemos uma sede muito grande. Eu quero vários sentimentos, porque não damos conta. Nosso caminhar é passo a passo, apesar de constante, mas ele vai no ritmo, no tempo de cada um, que nós precisamos respeitar. E as coisas passam muito rápidas mesmo, né? Por exemplo, uma perguntinha rápida antes de trabalharmos. Foram 2 sorteados quarta-feira passada. Nós já vamos saber quem e que sentimentos decidiram plantar nos seus corações e que desenhos fizeram. Mas antes, nós repetimos a música nas 3 quartas-feiras. Eu gostaria de saber se alguém sabe dizer um verso da letra da música que nós ouvimos no início dos nossos trabalhos. Eu sei. Sabe? Legal, pode falar então, é um só. Eu também sei. Vale a pena Beleza. sonhar, vale a pena viver Muito e bom. amar. Muito bom, muito bom. Hã? Vale a pena sorrir. Vale a pena sorrir, vale a pena sonhar, vale a pena amar. E é nesse recado que nós vamos dar continuidade, porque vale muito a pena tudo isso para crescermos e construirmos juntos essa família universal.
Então, esse recado é muito importante. Vou passar para a Tati agora fazer apresentar. É Josi. Quarta-feira passada, e que sentimento bom. E você agora, Tati, ser um sorriso quando a lágrima cair. Muito bom, isso mesmo, Marcos. Vamos lá, Tati. Eu que vou começar? Então tá bom. Pode? Você que pode. Não, posso começar. Os sorteados foram Zé Luiz Isso, e Sandra. isso. Zé Luiz, a paz, e Sandra, o amor. Isso. Então eu vou começar com a Sandra, que escolheu o amor. Aí, Sandra, eu tenho uma pergunta para você. Você consegue me ouvir? E agora, melhorou? Tá ótimo. Tá. Aí você falou que o sentimento que você queria plantar é o amor, né? E como a gente está trabalhando o amor e também está trabalhando a questão da família, eu tenho uma pergunta para você. Como trabalhar o amor na família com aquele familiar da qual a gente já teve alguma desavença ou que temos alguma dificuldade de lidar com ele? Olha, é complexo. A gente já tem dentro da gente essa semente, né? Essa vontade de mudar. Quando a gente, ao lidar com o outro, com as suas diferenças, né? Na maneira de agir, de pensar, aí a gente tem que realmente se fortalecer e tentar compreender e não somos críticos de uma maneira construtiva. Somos críticos em apontar sempre o erro do outro. O que nos incomoda na atitude do outro. E aí é que entra essa mudança no olhar, que deve entrar a doçura, a paciência, a compreensão, a fraternidade. Compreender melhor até a nós mesmos. Por que nos julgamos no direito de apontar o erro do outro, né? Esquecendo o nosso próprio erro, que são tantos. Então, que a gente tenha com essa criaturinha que divide esse espaço familiar conosco, um verdadeiro olhar de fraternidade e de amor. É isso. Obrigado, Sandra. Nada. Acho que você resumiu bem Também penso assim como você. Aí agora eu vou passar a palavra para a Josi, que vai fazer a pergunta para o Zé Luiz. Não estamos te ouvindo, Josi. Tá baixo. E agora, estão me ouvindo? Sim. Alto e Baixinho, claro. estamos ouvindo. Não, para mim está alto É aqui. Luiz. Tendo a família nossa primeira escola, como manter a paz na família diante de tantas diferenças no mesmo grupo familiar? Rapaz. A gente tem que ter... Eu entendo assim, o primeiro a ser tocado tem que ser eu. No mesmo princípio de que a pessoa mais importante do mundo é você. Então, se a gente não consegue se resolver, não vai resolver sequer a família. Essa parte que eu coloquei aqui é o contrário da guerra. Eu tenho uma guerra comigo interior, porque assim, eu não consigo ainda abstrair as pessoas como elas são. Então, eu estou sempre querendo
Quando eu não externo isso, não falo, ou quando noto as coisas, eu interiorizo, mas fico comigo. Poxa, porque então assim é uma belicosidade natural minha, interior. Agora a família, né? Minha família então é uma família de muita desavença, muita coisa já aconteceu. E a melhor forma de você implantar a paz, eu já aprendi isso com a minha família, não é se calar, por incrível que pareça, é falar. Falar das coisas que você entende, né? E não tentar envolver a pessoa, não tentar convencer a pessoa que está errada, né? Eu aprendi muito com a Anete Guimarães, né? Você, quando uma pessoa fala alguma coisa, tem uma ideia, a gente sempre tem que se tocar assim, onde você tirou isso? Isso está escrito em algum lugar? Como é que você aprendeu isso? Talvez seja a forma mais educada e mais amorosa que a gente tem com os nossos. Eu confesso que a minha família tem grandes dificuldades, tem parentes afastados, mas assim, eu tento, como na família a gente tem dificuldades, eu tento com os amigos. Os amigos acaba sendo mais fácil. Com o amigo a gente abertamente consegue falar, consegue se exercitar para daí então encarar a família, que é um grande, como é que eu vou dizer, um grande palco, né, de animosidade. A paz, para mim, ela tem um intuito dessa de eu pessoalmente, tentar encontrar uma paz. Não é que eu querer ficar em paz, é não entrar em conflito com todos ao meu redor. Vocês já viram que na minha própria forma de dizer nos nossos estudos, né, eu sempre já falei, olha só, nós estamos no Espiritismo, nós estamos com muitos radicais, né, nós estamos com muitos... como é que eu vou esquecer até a palavra. Então, assim, essa é a minha belicosidade natural, mas eu observo, né? E muitas vezes eu falo e observo, e depois que eu faço, eu não podia ter feito isso agora. Falar dessa forma, eu não fui amoroso, e um detalhe, comigo mesmo, porque eu atraio para mim pensamentos positivos e pensamentos negativos. Então, na família, isso é complicado. Às vezes é uma bobagem que você fala, né? E uma coisa que você fala e a pessoa parece um monstro, né? Você ofereceu uma pulguinha, mas é um monstro. Eu tenho uma tia, né, que já desencarnou faz pouco tempo, e ela é espírita, ela falava sempre para mim, olha só, um filho não se chuta. E eu demorei muito tempo para entender por que um filho não se chuta. Na verdade, o que ela falava não é dar o pontapé no filho, não. O filho não se chuta com palavras, a gente não pode ofender, não pode simplesmente falar assim, ó, a porta da rua está aí, vai embora e segue tua vida. Muita gente já fez isso com os filhos. E isso é chutar o filho. Então, a gente não pode levar dessa forma. Eu ainda tento vencer, né? Eu tenho que vencer a minha guerra interior para encontrar a minha paz interior. E é o dia a dia, é dificuldade, é difícil sim. Já como a Sandra falou do amor, né? O amor parece ser uma coisa natural, está implantado, como ela falou, é uma semente. Mas a paz ela precisa ser alcançada. A paz não é como uma planta. Se você poda a paz, ela não nasce, talvez não nasça galhos novos. Enquanto o amor sempre vai ter espaço para mais flores, mais coisas, ele se expande. Agora, a paz é complicada. Você conquistar a paz é um problema. Manter a paz é um outro maior ainda. Acho que já falei demais. Obrigada, Zé. Eu achei muito legal quando você falou que manter a paz não é se calar, porque a minha família é bem parecida com a sua, e a partir do momento que eu não passei a mais me calar e me posicionar, mas não dessa forma de agressão, mas sim de mostrando as situações, realmente ficou melhor. Né? Agora eu vou passar a palavra à dona Raquel para continuar. Tá bom? Obrigada. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz. Vocês conseguiram se colocar muito bem. O Luciano tem uma palavrinha de fechamento antes de dar continuidade aqui. Muito bem, vamos lá. Primeiro, só parafraseando a interpretação da Sandra, que foi de uma delicadeza e de uma poética que só os artistas conseguem expressar num tempo tão curto,
o que traduz o sentimento do amor. É uma palavra de origem latina, amore, que traduz para uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa. E o amor também possui um mecanismo muito interessante biológico, que é determinado pelo sistema límbico, que é o centro das emoções, presente somente nos mamíferos e em algumas aves. E como nós vamos fazer, saímos da esfera filosófica, entrarmos na nossa esfera material, há pouco tempo nós falamos da ocitocina, né? E para alguns foi até uma novidade. Nós trouxemos aqui uma pequena fala sobre o que ela significa e que ele nos proporciona organicamente. Ela também pode ser chamada de ocitocina, que é um hormônio produzido pelo hipotálamo e liberado a partir da neurohipófise na corrente sanguínea. São encontrados receptores de ocitocina em células de todo o corpo. Por isso que quando a mãe amamenta, ela sente um amor ainda maior pelo filho, aquele amor máximo. É o momento da amamentação, fora os cuidados que demandam o resto da vida. Junto com a dopamina, a serotonina, a endorfina, a ocitocina faz parte do grupo de neurotransmissores da felicidade. Eles possuem a função de aumentar as sensações de bem-estar e diminuir o estresse, a ansiedade e melhorar os quadros depressivos. É muito bem colocado a Tati. É por isso que o abraço libera a ocitocina. Perfeito, Tati. Esse hormônio, ele exerce importantes funções no organismo, nas sensações de prazer e de afeto. Daí a importância do abraço. Se a gente não tem ninguém para abraçar, vamos abraçar uma árvore, um animalzinho de estimação, já estamos produzindo ocitocina. Né, Raquel? Renato, as esposas e esposos. Então é por esse motivo que a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor, fisiologicamente falando. E recorrendo à fala do Zé Luiz, nós também vamos ter que ser bem breves aqui por conta do nosso tempo. O apóstolo Pedro nos disse: busque a paz e siga. Só que a gente busca a paz fora, externamente, não é assim? Entretanto, Emmanuel nos lembra: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. E Jesus nos alerta quando aos descaminhos que tomamos na busca dessa paz. Ele nos exorta: a minha paz vos dou, não vou-la dou a paz que o mundo dá, porque é efêmera. E Chico, para finalizar, nos aponta com clareza onde está a diferença entre a paz do Cristo e a paz do mundo. A paz em nós não resulta das circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade do dever cumprido. É o indivíduo que dá paz ao mundo, não o mundo que proporciona paz ao indivíduo, construindo-a dentro do coração através do dever retamente cumprido. E para fechar, no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever é obrigação moral diante de si mesmo primeiro e aos outros em seguida. Fechei minha fala. Beleza, obrigada, Luciano. Depois, então, a gente vê se alguém precisa complementar aí alguma coisa. Enquanto isso aí. E dá licença, tem um telefone aqui tocando, eu vou precisar atender. Ok, Raquel, te dá um tempinho. Alô? Você quer falar com quem? Ah, desculpa, não tinha reconhecido sua voz. É que eu atendo o telefone sempre já de pé atrás. É tanto golpe hoje em dia que eu desconfio de tudo, sabe? Para onde você se vira, é gente querendo levar vantagem, dar volta em você.
Ou então oferecendo cartão de crédito, como se eu precisasse de cartão de crédito, de empréstimo, só coisas que você não quer, que você não precisa. Nem adianta, câmeras espalhadas por tudo que é lado. Sorria, você está sendo filmado. Veja só, tem que ser assim artificial. E o povo continua de mau humor, bicudo, atirando grosserias. Isso quando não atira bala mesmo, de verdade. É todo mundo acelerado, correndo, com pressa, com medo. Oh? A pandemia. Vou nada, daqui não saio, daqui ninguém me tira, minha filha, de jeito nenhum. Tá maluca? A recomendação é: fique em casa. O quê? Máscara. Máscara para quando você tem de sair por necessidade, para trabalhar, para alguma coisa importante. Não uma reuniãozinha para tomar chá da tarde. Bom, cada um faz o seu chá em casa, na sua própria casa, divulga o link do Zoom e nos encontramos. Aí, desse jeito, você conta comigo. Tá bom, então. Você quer correr o risco? Já não basta que já foi para o shopping, já foi para a praia, academia. Mas tá bom, vai sem mim, tá bom? Ok, eu estou muito ocupada. Não, pode dizer que é castigo de Deus, não. Bota Deus nessa história, tira Deus disso. Tá bom, pode deixar. Vou continuar rezando por você e por todos os cabeças duras, esses corações negacionistas. Tá bom, tô sem tempo. Beijinho, até logo. Tchau. Bom, pessoal, quem se assustou pensando que era de verdade? Agora, qual foi Concorrente ao Oscar, hein? Qual foi a percepção de vocês? Enquanto vocês vão dizendo aí a percepção sobre o mundo aí, o que é que a esquete passou para vocês, eu vou botar o meu telefone para carregar, que ele está de fato sem bateria. Raquel, eu posso começar? Pode. Então, logo quando a senhora atendeu o telefone, a senhora não sabia quem era, então a senhora já foi rude, segundo meu filho, entendeu? Ou seja, para algumas significa que para algumas pessoas a gente está tendo o telefone bem educado, quando a gente quando afiniza com a gente. Quando não é, quando é do contrário, a gente é rude. Então, a primeira percepção que eu tive quando a senhora atendeu o telefone foi essa. Quem é? Ah, tá. Ah, tá. Eu sei, então, tipo, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Para quando a gente atender o telefone, independente de quem seja, sermos fiel, né? Como somos, né? Eu acho que isso foi a percepção que eu tive aí. Tá bom, mas foi de propósito, a rudeza. Sim, mas eu tinha que fazer essa observação que a senhora fez, assim, imagina, tem que ser isso, ó. Quem é? Ah, tá. É porque você fez a rudeza na sketch, mas a gente faz isso na vida real, né? A gente vai mudando de voz dependendo de quem está falando com a gente. Se a gente gosta, tá bom. Se não gostamos... Bom, mas então, a percepção, assim, por quê? Qual foi a percepção? Podem falar, pode escrever no chat. Que mensagem essa dramatizaçãozinha, esse teatrinho passou para vocês? Alô?
Cadê o povo? É para escrever ou é para falar? Pode escrever, pode falar tudo rapidinho, porque já tem uma outra pergunta. Essa vocês podem falar, deixa para escrever no chat a próxima, que vai ser para o chat mesmo. Eu me vi, porque eu faço normalmente assim, quando eu olho a tela do celular e não conheço o número, eu já respondo, porque é tanta coisa para vender, essas coisas, que realmente eu já dou um alô, assim, bem, que aí o camarada já se assusta e já trava, e tem gente que até desliga logo, nem fala o que quer. Infelizmente, ultimamente eu estou assim, principalmente depois dessa pandemia, porque está todo dia 4, 5, 6 ligações. Quando eu vejo que é 011, então eu nem atendo, gente. Sinceramente, eu estava aqui rindo de mim mesmo. A Marisa escreveu que nós somos mutáveis de acordo, né, com o momento, a situação. Mais alguma colocação? Senão a gente vai passar para a segunda pergunta. Ô, Raquel, rapidinho, eu desenvolvi um sistema para não ser delicado com os telemarketing. Eu digo o seguinte: amigo, me perdoe, estou desempregado há 3 anos, estou pedindo, acho que vou fazer uma campanha também por telefone para que eu receba doações. Desculpe, senhor, muito obrigado, boa sorte para o senhor, aquela coisa toda, enfim. Isso é uma brincadeira à parte, mas já usei esse recurso antes. Hoje em dia, eu uso o sistema do próprio celular que bloqueia ligações indesejáveis. Então, nesse ponto, eu acredito que alguns também utilizem desse recurso, né? Porque realmente, como o Marcos falou, aumentou exponencialmente o número de vendas e pedidos e outras coisas mais, né? É isso aí. Isso, não posso opinar, pois isso não ocorre na Alemanha. Legal, Marcos. É assim, é claro que esse texto foi montado por conta de que é assim que nós percebemos, né, aqui no Brasil. Todas as pessoas reclamam dessa enxurrada de ofertas de propagandas indesejáveis. Então, já deixa as pessoas, de certa forma, reativas. Mas, assim, em uma palavra, essa é a dificuldade. Nós vamos ser sintéticos e, dessa vez, no chat. Eu gostaria que todos escrevessem no chat. Como você vê o mundo nos dias atuais? Já a segunda, o pessoal respondeu, né? Caótico, impaciente, impessoal, caótico, mas em plena transformação. Impaciente, a minha é acelerado, tá bom? Eu não dou conta. Individualista, correria, acelerado, Sandra. Egoísta, desrespeitoso. Egoísta. Tá difícil, tá puxado, né? Tem também, né, Josi? Tá puxado. Não tá fácil para ninguém, né? Tá não, tá bom. Olha só, sem empatia. Vou ter que olhar aqui, porque não está aparecendo todos para mim. Sem empatia, não apareceu para mim, nenhum outro que você falou, daí eu não consegui marcar no nome da pessoa o que a pessoa falou. Desrespeitoso, sem empatia, tá difícil, Marcos Heleno, egoísta. Para mim só chegou Nádia, impaciente, Marcos Freste, caótico, Fátima, impaciente, Sandra, desrespeitoso, correria, Marcos Freste, egoísta, Josi, desrespeitoso, Marcos
Helena tá difícil. É. E Marcos um mundo de oportunidades. A não ser que tá mandando para o seu particular. Ah, pode ser, mas apareceu aqui na tela. Mas olha só, pessoal, eu acho Eu botei que... intolerante, tá? Esse nem apareceu, intolerante. Olha só, uma reflexão já assim, com esse número de palavras, em uma palavra, todos nós, de certa forma, colocamos aspectos desafiadores, né, que tem sido assim a nossa marca. Em vez de dizer está difícil, é desafio a ser enfrentado. Então, é impaciente, é impessoal, é egoísta, é acelerado, é caótico, desrespeitoso, é intolerante. E aí, vamos refletir. Nosso grupo, praticamente todos os dias, trocando mensagens edificantes, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, se não ainda capacitados a colocar em prática, mas pelo menos imprimindo muito esforço para se modificar, para ver o lado melhor, para a esperança, para gerar essa força que vai nos impulsionar para frente, para o alto, na busca da renovação, da transformação. E nós, mesmo com tudo isso, com todo esse ânimo, se renovando a cada dia, somos mais de 30 no grupo, trocando, se fortalecendo, e nós só trouxemos palavras desafiadoras. E claro que o próprio teatro já foi voltado para estimular esse lado. Olha como está tudo bem difícil, olha como está tudo incomodando, como está tudo desconfortável, né? Mas e aí? Vamos avançar um pouquinho mais, embora eu já tenha falado que nós buscamos o alimento para o espírito, mas vamos agora lançar uma outra questão para nos colocarmos, né? Que gênero de programação televisiva, além de outras mídias, nós estamos compartilhando com a nossa família, né? Aí, assim, você compartilha com a sua família. Vamos nos colocar na nossa casa com a nossa família. Esquecendo, no momento, esse grupo de irmãos, de mesmo ideal, de essa classe de nos buscarmos. Mas aí, com os nossos que convivem conosco, que aí, nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção não apenas para os que convivem conosco encarnados, mas também o que gênero de programação, de mídia, eu estou compartilhando com os que eu convivo no plano do invisível. Aí podem falar, né, em vez de escrever. Quem quiser escrever também, não quiser falar, coloca no chat. Mas vamos abrir também para ouvir um pouco cada um. Um de cada vez. Gente, TV, eu acho que é meio que comum que quase todos nós estamos vendo cada vez menos, não é? Eu, por exemplo, TV é muito pouco aqui em casa. Vejo um telejornal só diariamente, e às vezes nem vejo tudo. Mais o da manhã para saber como é que estão as condições do trânsito quando tem que sair de casa. Né? De repente, você tem que desviar a rota por um lugar que tem acidente ou por um lugar que está tendo tiroteio, quando tem que fazer isso. E fora isso, o que eu vejo mais é vídeo no YouTube de palestra,
de marcenaria, como eu falei aqui outro dia, que é uma coisa que eu faço com o hobby, às vezes um pouquinho, umas outras coisas de serralharia, umas coisas que eu gosto para mim. E mais para a família, eu costumo ver, assim, palestra espírita, os vídeos, às vezes até os antigos não têm saído muito vídeo novo, dos Amigos da Luz, para dar umas risadinhas, que é um humor sadio, né? O humor espírita é o que eu tenho visto, mas fora isso, a TV cada vez menos, porque a programação está muito ruim. Beleza, Eu consigo ver obrigada. a Boa Nova. Aliás, a Boa Nova não, a TV é muito maior, de vez em quando eu vejo. Mas já tem 2 dias que não está pegando aqui na minha parabólica. A bota fica tudo saindo do lugar e eu não consigo ver. Obrigada, Marcos Heleno, então, pela colaboração. Quem mais? Quem não quiser responder, tá ótimo, não precisa todo. Eu quero. Oi. Então, eu tô na pegada também do Marcos Heleno, tirando a parte da carpintaria aí. Entendeu? Tenho visto muita parte também profissional, vídeos profissionais. Como eu já estava há muito tempo sem estudar também na minha área, eu aproveitei essa época de pandemia que muita gente fez promoção para material de estudo. Eu também tenho estudado, voltei a estudar para a minha profissão, além de pegar um pouquinho mais pesado também com a parte do espiritismo, que eu até estudo, mas sabe aquela história, né? Eu estudo um dia, outro dia nem tanto, e vai passando 3, 4 dias sem pegar no mesmo material. E isso estava me incomodando durante a pandemia, naquele ponto alto, né, que todo mundo fez o isolamento social. Nós aqui em casa também não fomos exceção, nós fizemos. Foi a época realmente desse ano em que eu mais estudei. Tenho tido dificuldade novamente para estudar? Tenho tido, né? Eu tenho visto alguns vídeos por conta disso, mas eu sinto que agora eu tenho tido mais afinco com o material. Tanto o material mídia digital, quanto nas programações de TV. Na programação de TV mesmo, eu tenho visto muito o telejornal, para saber de trânsito também, igual o Seleno, e para saber, para não ficar tão alienado, mas também não me atenho muito tempo na frente da TV, não. Porque não tem tido nada que me prenda, nada de muito produtivo. É isso. Beleza, obrigada, Marquinhos. Tá ótimo. Posso falar? Sim. Bom, vocês não podem rir, tá? Mas vamos lá. A gente está assistindo aqui em casa bastante comédia romântica. Por quê? Porque o mundo já está bastante carregado de coisa ruim, né? E vamos e venhamos que o Jornal Nacional em alemão é duro. É muito duro, né? Então, a gente de noite, a gente se reúne, eu e minha esposa, a gente quer curtir um bom momento juntos e assistimos comédia romântica, damos bastante risada, a gente se emociona. E quando eu preciso, agora também estou no mercado de trabalho, à procura de uma nova colocação, bastante treinamento. Mas assim, o foco aqui em casa é comédia romântica para a gente se divertir e a gente ver uma coisa boa que possa acrescentar algo de bom para nós. Beleza, muito obrigada, mas eu vou concordar. Jornal Nacional em português já é uma dureza, em alemão deve ser mesmo uma tragédia. Bom, e aí, quem mais? Alguém mais uma colocação? Se for repetido, a gente... Eu vou falar. Aqui em casa é casa de vô, né? Vô e vó. Então depende da criança que está em frente à televisão. Se a criança tem 2 anos, está vendo Bita, está vendo Baby Shark. Se a criança tem 6 anos, já está vendo Bob Esponja e tal. Se a criança tem 13 anos, está vendo Ben 10. Se a criança tem 60 anos, está vendo History Channel. Se a criança tem 61 anos, está vendo a novela das 8. É assim que funciona. Então, assim, a ideia não é assim, a gente nunca impôs nada a ninguém, né? Vem cá ver comigo. Uma vez, no passado, eu tive uma dificuldade com meu neto, que hoje tem 13 anos, mas acho que na época ele tinha 8 anos, mais ou menos. Eu dei para ele um Forte Apache. Na intenção de dizer aquilo, foi o brinquedo que eu brinquei na minha infância inteira e eu queria dar para ele a mesma coisa que eu brinquei e curti. E aí ele chegou para mim, vô, o que eu faço com isso? Aí ferrou, porque na televisão não adianta querer procurar filme de cowboy, que não tem. Se tem, são raras vezes, em semanas lá. E aí eu fui procurar na internet, né, os DVDs de Forte Apache, que tinha coisa assim,
para mostrar para ele qual era a ideia do brinquedo. Então, esse é o intuito, né? A gente tem que filtrar na TV, existe sim o que dividir culturalmente. Eu estou falando cultura, não é aquela história do balé, da orquestra. Cultura é isso. Cultura é deixar o chinelo virado, né, e desvirar, porque senão a mamãe vai morrer. Cultura no Brasil é tomar 2, 3 banhos ao dia, mesmo faltando água. Então, a cultura é um troço muito forte. Então, eu tenho aqui a série do Daniel Boone, muita gente não sabe nem o que é, mas meu neto gosta. Hoje ele vê a Grande Família na televisão, mas só os capítulos antigos. Aí você fala assim, poxa, mas é uma coisa global, é da Rede Globo. Mas a gente tem um problema muito sério de o dia de hoje. A gente não pode se alienar. Eu acho que a alienação é uma dose muito mais venenosa do que ver até o jornal no canal errado. Entendeu? Então, assim, eu sugiro a todo mundo, olha só, 15 minutos, pelo menos, de um dos jornais para não se alienar. Pelo menos veja a introdução, porque na introdução eu quero dar o resumo do que vai falar. Eu gosto, como o Marcos, eu gosto de ver o trânsito, gosto de ver o tempo. Né? Eu vejo o jornal para ver a previsão do tempo de amanhã, isso para mim é importante. Mas, assim, culturalmente, eu fui culturado na televisão. Vi National Kid, vi Capitão Furacão, vi Capitão Asa. A Martinha do Capitão Asa foi na minha sala, na minha escola. Então, tinha o Capitão Asa, ia 4 vezes por ano na minha sala. Então, assim, culturalmente, a televisão já faz muito, muito a nossa parte. Agora, infelizmente, os pais estão largando os filhos diante da televisão e isso, para mim, não está sendo legal. Então, nessa opção, melhor é o que o Marcos está fazendo. Né? Vamos ver uma comédia romântica, apesar de não gostar de filme de romance, ou de leitura romântica, mas é melhor do que ficar vendo um Godzilla, uma coisa mais tenebrosa. Entendeu? Então, está na mão de cada um de nós incentivar esse aculturamento de uma forma mais sutil. Não posso ter meu cajado, meu martelo, não, vai ser isso que vai assistir aqui, porque eu tenho certeza que eu não queria ser tratado assim, como não fui. Eu nunca fui obrigado a ver ou a não ver alguma coisa. Eu via eu via porque a televisão estava ligada e a gente percebia aquilo. Isso. Esse questionamento, na realidade, não é uma receita de bolo. Nós aqui, Luciano, Josi, Tati, eu, que estamos trabalhando em estar com vocês, não temos exatamente uma receita de bolo. Nós não podemos chegar e impor que, usando o exemplo, né, Marcos falou que está optando pela comédia romântica. Então é isso que é o bom. Vai todo mundo agora assistir comédia romântica. Não é por aí. O tipo de música. Eu gosto de um tipo, o outro gosta de outro tipo. Agora, refletir, já que nós sabemos que somos espíritos, que sofremos influências espirituais, que toda comunicação com o plano invisível depende da nossa vibração, da nossa sintonia. Então, refletir na realidade, ao fazermos esse questionamento, não temos uma proposta, uma resposta conclusiva, mas é cada um refletir o que está compartilhando consigo mesmo e com a sua família. Lembrando que família consanguínea, encarnada, e a família espiritual, porque nós estamos em constante em comunicação. Então, o que é que eu estou atraindo? Mas é que eu gosto daqueles filmes de perseguição, de tiroteio, de gente gritando, de gente sofrendo com muita dor, e o carro virando, perseguindo. Tá bom, é opção. Mas eu gosto de assistir aquelas lutas.
como é de UFC, aquelas lutas. Aí eu chego a ficar na poltrona como se eu estivesse participando da luta. O que é que está atraindo para si? Essa é reflexão. Não temos uma proposta, mas alertar que, ao fazermos as nossas escolhas, nós estamos nos contaminando e, provavelmente, contaminando os que convivem conosco, visível ou invisível. Tá? É nesse sentido, porque todas as colocações do mundo nos dias atuais foram extremamente pessimistas. E aí ainda vamos entrar mais. A primeira frase na esquete é: dá um alô, alguém lá deu um alô, quem está falando provavelmente deve ter dito, e nós já respondemos reativamente. Você quer falar com quem? Nós já nos escondemos, já nos escudamos, já nos fechamos. Então, é nesse sentido de estarmos cada vez mais vivenciando esse medo. E estou sendo vista, estou sendo, de novo, ameaçada. É um constante. E aí, se nós ainda vivenciamos uma programação na televisão, no computador, seja o que for, as escolhas que faz, Netflix, o WhatsApp, o que for, qual for a plataforma, o canal que a gente escolha, o livro, o jornal. Refletir sobre isso. Que escolha eu estou fazendo, compartilhando comigo mesmo e com os que convivem comigo. E esse julgamento que já antecipamos, eu não sei nem quem está me ligando, mas eu já reajo. Então, como julgamos? É a próxima pergunta para refletirmos. Como costumamos julgar os atos de nossos semelhantes? No trânsito, no supermercado, na farmácia, ao telefone, o vizinho, um familiar. Lembra quando no início nós falamos, e se a estação que o outro estiver vivenciando naquele momento for diferente da minha estação? Como que eu estarei julgando? Vamos pensar e responder também? Eu sempre que falo primeiro, gente? O pessoal é preguiçoso. Tudo bem, vamos lá. Essa pergunta, eu vou responder o seguinte. Esse trabalho nosso aqui, nesse nosso grupo, e também do outro grupo que eu e Zé Luiz participamos à noite, né? Isso tem me feito refletir bastante durante esse ano todo, e eu tenho prestado mais atenção, com empatia, à colocação do outro. Isso tem me tornado, ao longo desses últimos meses, acredito eu, né? Mas quem vê de fora é que pode dar a fala mais correta, mas eu acredito que, para mim, isso está me tornando um pouquinho mais tolerante, porque eu começo a pensar, se eu tivesse no estado de nervo que aquela criatura está, será que eu ia ter a calma para agir com o que eu estou querendo que ele haja? Então, às vezes, algumas coisas que eu rebati, eu já não estou rebatendo, já estou calando, já estou pensando, essa criatura está nervosa, deixa ela em paz, deixa acalmar, de repente, numa outra situação, eu chego e faço a colocação, coloco, olha, não gostei daquela tua colocação, mas você estava nervoso, vamos conversar agora. Eu acho que já dá para a gente tentar começar a negociar assim.
Não é sempre, não sou nenhum anjinho, não estou pronto. Mas é uma questão que eu estou dizendo que, principalmente, essas nossas reuniões diárias, tá? Tem me feito pensar bastante nisso e tem me ajudado bastante nessa parte da minha mudança, de não ser reativo. Maravilha. No Maravilha, né? começo não foi assim, não. No começo a gente teve discussões a ponto até de gente sair do grupo, tá? Mas olha só. Já fomos no parquinho quase todo dia, né? Isso aí, quase. O primeiro mês foi de bastante belicosidade, depois a gente ficou na paz. Mas olha só, estação tem vários sentidos, tá? Eu sei que o sentido que você procura é qual estação do ano, né? Mas tem também a estação de trem, né? Que estação de trem você está, também ajuda. Mas a estação que eu prefiro estar é essa aqui, a estação, ó, Sua Paz Mundial, a 860, já que a Nádia falou, ó, aqui está a minha estação. Aqui eu encontro o meu passado, né? O meu presente. Quando a coisa está ruim, quando está difícil, olha só, bota o bolachão para tocar e aí a gente fica feliz. Pelo menos a música ajuda e ajuda muito. Muito bem, muito bom. Isso é sumamente importante, né? Porque, assim, todos nós já nos colocamos criticando sempre. A Sandra falou isso de maneira nada construtiva. E é na família. Às vezes, um companheiro nosso, familiar, seja o marido, seja a esposa, seja um filho, faz uma pergunta ali, já arrepia, já parte para a agressão, já responde. Os exemplos pequenos, assim, de perguntar onde que está determinado objeto, e aí nós já respondemos. Parece que não mora aqui nessa casa, né? Aí já sobe o tom, aí o outro já também. E a geladeira desarrumada, como é que fica? Tem 2 donos na geladeira, né? Isso, a garrafa de água que fica vazia na geladeira, toma o último gole, põe lá. Aí dá uma guerra dentro de casa. Pequenos incidentes que vão gerando esse tipo. Mas nós vamos apenas julgando. E isso nós estendemos. E essa pergunta já vai ficar valendo para a próxima quarta-feira, quando nós já vamos, de fato, trabalhar o nosso eu, o indivíduo, já no convívio familiar. Né? Então, já fica assim, esse julgamento, o tubo da pasta de dente, ou então pedir para o marido pegar uma coisa na geladeira, que está ali na hora, a panela, abre a geladeira, enxerga um dinossauro na geladeira e não enxerga a outra. Raquel? Oi. A Josi está com a mãozinha levantada. Pode falar, Josi, que a gente vai correr. Oi, Josi. Liga seu microfone, isso. Tá, então, fazer só uma... compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo, muito rápido. A gente realmente julga sem saber antes o porquê e sem conhecer a pessoa, né? Alguém me pediu, uma pessoa me deu a incumbência de comprar um chapéu de palha. Eu ia para Angra e estava antecedendo a festa de Halloween. E nós estamos na pandemia. No último lugar que eu fui procurar esse chapéu de palha, quando eu cheguei, a senhora tem um chapéu de palha? Aí ela falou, nossa, lá no lugar que vocês moram, a pandemia acabou. Eu falei, nossa, o que tem a ver a pandemia com o chapéu de palha? Eu falei com a moça. Aí a moça, não, é porque do lugar, você é da ilha? Eu falei, eu moro na ilha, mas o que tem a ver? Lá também tem pandemia, mas que eu sei que aqui também tem, né? Aí ela falou assim, não, porque aqui já vieram várias pessoas comprar fantasia para a festa de Halloween. Eu digo, tá. Não, esse aqui é para a festa das abelhas, que a pessoa precisa desse chapéu para acalmar as abelhas. Então não tem nada a ver com a festa de Halloween, mas depois eu saí pensando, né? Eu falei, olha só, eu poderia, né, ter falado brava com ela, eu poderia... Mas aí, na hora, me dei conta de que você é julgado pelo outro.
Ou seja, e como que a gente julga e como que a gente recebe esse julgamento, né? Porque aí são dois lados. É na hora que eu identifiquei, na hora que eu percebi que eu estava sendo, né, criticada, que eu estava sendo, estava visto como imprudente numa pandemia, fazer uma festa que não era nada disso, né? Eu saí refletindo e como que eles voltei para mim, como que a gente faz isso também, né? E daí eu saí pensando, acho que a gente tem que realmente tomar um certo cuidado quando as situações chegam até a gente. Primeiro saber ouvir primeiro, depois falar, né? Porque aí você descobre. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, entendeu? Só isso. Muito bom, Josi. Então, essas reflexões são importantes, mas que a gente fique pensando no dia a dia, no nosso cotidiano, de fato, e buscando o positivo, tentando, mesmo que tenha que apontar algo que seja de comum acordo, que seja para o bem, né, da família, do grupo familiar, mas que seja com um aspecto positivo. E dentro dessa proposta de ver o positivo, Luciano vai trazer para nós agora uma apresentação. A retrospectiva são ações no bem, para a gente pensar sobre elas.
Então, tem muita gente realizando coisas boas. É que não aparece muito, mas tem muita gente, muitas ações no bem. Nessa época do isolamento social, da pandemia, se percebem pessoas dedicadas, debruçadas em ações do bem. Então, nós podemos fazer, nós podemos contribuir dentro da nossa limitação, mesmo pequenos auxílios, mas vamos ver o que queremos do mundo como co-criadores que somos, não é? Nossa atividade agora artística vai ser justamente qual é o nosso ideal de mundo. Que nós sejamos capazes de reproduzir, ou num desenho, ou numa frase, uma citação, um poema, alguma coisa, mas pode ser o desenho que nós temos tido aí, porque aí traz o lúdico, traz a cor, traz e a nossa colocação aí. Interessante, se todos pudessem fazer, né? Está faltando alguns no grupo que acabam ou não fazem na hora ou esquecem, para a gente partir para a nossa conclusão. Esses papos estão ótimos. Vamos lá, Raquel, então? Raquel, O nosso... Oi? Desculpa interromper. Uma frase que a Sandra fez agora, que ela teceu ainda agora, que o bem é silencioso e o mal faz alarde. Tem uma frase do Martin Luther King que tem na internet, não sei se é verdadeiramente atribuída a ele, que ele diz que o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso. Há muito tempo os bons fizeram, eles vêm fazendo não silêncio, mas vem sussurrando. O mal faz muito barulho porque ele é como se fosse uma ventania, né? Ele faz aquele estrago, faz aquele alarde, mas é passageiro. O trabalho no bem, não. Ele é um trabalho contínuo. Ele é um trabalho paulatino. É um conta-gota, é homeopático, para se dizer, né? E é um trabalho longevo. E a maldade, ela não se sustenta por tanto tempo. acaba, essa é a nossa esperança, né? Então, vamos representar artisticamente qual é o nosso ideal de mundo. Exato.
Pronto, pessoal? Concluíram? Sim. Que beleza! Vamos ver. Eu vou começar, então, só mostrando o meu ideal de mundo, só para estimular vocês a mostrarem o de vocês, ver se dá para ver. Que legal, Raquel. Pensamos igual, só que você está... Agora vou mostrar o meu. Compartilhe a tela para a gente poder ver melhor. Pessoal, quem for mostrar o seu desenho, é só abrir o microfone e falar que automaticamente o Zoom joga a imagem para quem está falando. Aí levanta o desenho feito, mostra e depois fecha novamente o microfone. Então, o meu aí. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Que legal! Então, vamos fotografar e colocar no grupo, todo mundo. Não aparece. Ai, tá bom. Eu queria mostrar, mas acho que não aparece. Já até tirei o meu... Compartilhe a tela, gente, para poder aparecer. Assim não está dando para ver. Mas a ideia se você ver a sombra é de um mundo onde rodeado por pessoas de uma diversidade tal e vivendo em harmonia. Ali tem um mais gordinho, um mais magrinho, um alto, um branco, preto. A ideia... Eu vou tentar terminar esse desenho e coloco no grupo mais tarde. Tentar não, você vai conseguir. Olha o positivo aí, você vai concluir. Então, beleza, minha gente. Helena, teu desenho eu não consegui visualizar. As pessoas estão de mãozinhas dadas? Eu não consigo desenhar a mão, então eles estão com a mão apoiando o mundo. Ah, tá. Não aparece a mão, só o antebraço para cima. Ah, tá. Porque a minha ideia era essa de em volta do mundo, mas com as mãozinhas dadas e bastante diversidade, como você colocou. Olha, muito lindo, gente. Olha o meu. Pronto, fala aí. Eles estão com a mão. Deu para ver? Dá para ver. Mas aí fotografando vai ficar melhor. Maravilha, gente, linda, ai, que alegria. Muito bom, muito bom. Vamos concluir, pessoal. Peraí, Lucas, silêncio, filho. Vamos concluir, Lu? A conclusão para a nossa reflexão durante a semana. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma fala de Paulo, numa epístola dele aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, mesmo que no início do nosso encontro hoje à tarde, nós tenhamos trazido uma ideia de mundo desafiador para nós, desconfortável, nós podemos, pelas nossas escolhas, pelo que trazemos para a nossa casa, para as pessoas que convivem conosco, para a mudança de sintonia, de vibração, nós podemos sim nos transformar, nós podemos sim nos renovar, nosso espírito
florescer, permitir a germinação dessas sementes que trazemos no nosso DNA divino, porque a vontade de Deus é sim agradável, porque Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver perfeitos. E é para essa direção que nós estamos caminhando, que nós estamos seguindo. E que bom que nós temos uns aos outros aqui nesse grupo, de mãos dadas, nessa luta, nesse esforço de caminharmos juntos nessa renovação, nessa busca. Nós vamos encontrar, sim, e não vamos nos conformar, porque nós podemos, sim, modificar a nós mesmos e, pelo nosso exemplo, modificar a nossa sociedade. Vou passar para a Tati fazer quem é que vai fazer a prece final? Josi, Eu esqueci. É tão emocionada que eu esqueci. Josi, por favor. Vocês estão me ouvindo? Que a minha internet está travando muito. Ela picotou muito, Josi. Então. Talvez. Talvez. Travando muito, vocês estão me ouvindo? Eu posso fazer, então? Por favor, Raquel. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que a alegria desse momento permaneça em nossos corações, em forma de luz, em forma de paz, que possamos florescer a cada dia, cuidando, cultivando das nossas sementes, do nosso jardim interior. E ao florescermos, ofertarmos possibilidades para o florescimento dos que caminham ao nosso lado. Agradecemos, Senhor, todas as oportunidades que nos são dadas para nossa reflexão, para nossa transformação. Agradecemos especialmente a esta tarde de encontro, de união, de afeto. Agradecemos aos amigos espirituais que nos fortalecem, nos intuem, nos amparam. E assim, renovados, desejando que dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos, possamos irradiar para todos que necessitarem de alegria, de esperança. Que nós sejamos capazes de doar cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, queridos, fiquei tão emocionada nesse final, tem sido assim, esse momento assim, regado de tanta alegria, deixa assim, traz muita emoção.